Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E a aula de hoje é sobre associação de resistores, tá? O que são resistores? Podem ser considerados receptores, tá? Para transformar energia elétrica em térmica ou até mesmo luminosa, enfim. Em circuitos elétricos mais complexos, é comum encontrarmos mais de um resistor. Por exemplo, as lâmpadas de um pisca-pisca de Natal são interconectadas entre si. Ou seja, a saída da corrente elétrica da primeira é a entrada da segunda, e assim por diante. Como cada lâmpada é um resistor, chamamos a associação de lâmpadas do pisca-pisca de associação de resistores. Há basicamente três tipos de associação de resistores: em série e paralelo, e a mista, que é a junção de série e paralelo. Associação em série. Galerinha, associação em série é simplesmente você somar a quantidade de resistores que você tem e substituir por apenas um. Por exemplo, você tem duas moedas de 50 centavos. Ela tem o mesmo valor que uma moeda de R$1. No caso da associação em série, a resistência equivalente, ou seja, uma resistência que dê para substituir essas outras duas ou mais, é simplesmente a soma. Então, tá aí um exemplo. Você tem um resistor de 100 ohms e tem outro resistor de 300 ohms. Você pode substituir esses dois por um de 400, tá? Então, o resistor equivalente, nesse caso, é 400 ohms. Galerinha, a associação em série é quando a corrente elétrica ela tem apenas um único caminho para passar. Se você interromper a passagem, todas as outras lâmpadas, no caso, não vão acender. Neste caso, é muito recomendado utilizar a associação em paralelo, que é a que você usa aí na sua casa. Quando uma lâmpada queima, não interrompe a passagem da eletricidade para as outras lâmpadas, tá? É muito importante destacar que esse tipo de associação de resistores não é muito utilizado em circuitos elétricos residenciais, no caso em série. Isso porque se todos os aparelhos eletrônicos de uma residência estiverem em série e um deles queimar, a corrente elétrica parará de circular e nenhum dos outros aparelhos vai funcionar. E o que acontece? É o que acontece, por exemplo, com as luzes de Natal. Eu não sei se hoje ainda existe pisca-pisca desse tipo, eu acho que não, mas se você tem aquele bolo de pisca-pisca que está associado em série, se uma queimar, todas as outras vão parar de acender, nenhuma outra vai acender. E para você identificar qual foi o que queimou, você tem que sair procurando de um por um. Então, eu acredito que já mudaram esse sistema, deve ter, já hoje, no século XXI, já deve existir pisca-pisca aí em paralelo, tá? Porque em série é meio que um probleminha. Com a ajuda do programa FET, vocês podem fazer aí, é super de graça, tá? Eu acabei de fazer um circuito elétrico simples. Eu coloquei aqui, ó, fios elétricos, tá? Coloquei fios. Coloquei uma bateria, que funciona como um gerador, uma pilha. E coloquei aqui duas lâmpadas em série. Vejam o que é que acontece quando a gente fecha aqui o circuito, ó. Conectei. Os elétrons estão passando, tá certo? Estão passando aqui os elétrons. E vejam como é que acende a intensidade dessas luzes, tá? Elas acendem um pouco fraca, mas você também pode aumentar aí a tensão dessa bateria aqui, ou seja, aumentar a velocidade. Lembra que tensão é velocidade? Se eu interromper aqui, se de repente essa lâmpada queimar, se eu interromper aqui a passagem, o que é que vai acontecer? A outra lâmpada que não tinha nada a ver, acaba sendo prejudicada. Isso é uma associação em série. Vou fechar aqui mais uma vez o circuito, ó, volta a funcionar. Se eu tirar uma lâmpada, a outra também vai parar de funcionar. A associação em série é quando você tem um único caminho para a corrente elétrica passar. Voltando aqui a falar um pouquinho sobre a associação em série, vamos analisar o que acontece com a tensão e a corrente nesse tipo de associação. Ó, a tensão aqui, galerinha, ela é dividida para todo mundo. O estresse aqui é dividido para todo mundo. Se eles estão compartilhando a mesma corrente elétrica, então o estresse, no caso a tensão, é dividida para todo mundo, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Ó, perceba que nessa primeira lâmpada aqui, ó, eu tenho 3 volts. Aqui na segunda, ó, eu tenho 6. E aqui nessa terceira lâmpada eu tenho 9. Veja que a tensão de 9 volts, que no caso é gerado aqui por essa bateria, ela está sendo dividida para as 3 lâmpadas. Então, 9 dividido para 3, 3. Então, cada lâmpada aqui está tendo uma tensão de 3 volts, certo? Como a tensão está sendo dividida, significa dizer que a luminosidade também vai ser dividida. Por isso que você está vendo que as 3 estão acendendo iguais, é porque elas estão compartilhando aí essa mesma tensão.
tá? Então, a tensão total aqui é 9. Só que como você tem uma associação em série, a luminosidade, consequentemente, a tensão vai ser dividida entre elas. E a corrente elétrica, como é de se esperar, numa associação em série, a corrente elétrica ela vai ser a mesma em todo o trajeto, ó. 0,3, 0,3, por quê? Porque a corrente elétrica não está encontrando outro caminho para passar, como numa associação em série. Já numa associação em paralelo, você simplesmente tira o MMC se você desejar substituir todos os resistores por apenas um. Tá? Nesse caso, veja aí um exemplo. Você tem 3 resistores em paralelo. Observe que os terminais do circuito, ó, tem essa bolinha aqui em cima, a bolinha aqui embaixo são os terminais, né? Onde a corrente vai entrar e sair. A corrente elétrica são aquelas bolinhas que vocês acabaram de ver, né? São os eletrinhos passando. E veja que aqui a corrente elétrica ela tem um caminho, tem outro caminho, tem outro caminho. Ou seja, ela tem mais de um caminho para percorrer. Se ela tem mais de um caminho, a gente diz que a associação está em paralelo. Então, considere que você tem um resistor de 20, um de 30 e outro de 30. Qual é o valor de um resistor que eu posso tirar esses 3 e colocar apenas um? Aí você vai fazer a continha, certo? Você vai fazer o MMC direitinho. E aqui, pelo cálculo como a gente já fez, o resistor é equivalente ao resistor de 8,57. Um resistor desse valor, ele substitui esses 3 ao mesmo tempo, tá bom? Então, o resistor em série, a gente faz a soma e em paralelo, a gente faz o MMC. É completamente diferente do capacitor. O capacitor é o contrário. O capacitor em série, a gente tira o MMC e em paralelo a gente soma, tá? Mas aqui é resistor. Toma cuidado para não confundir. Bom, gente, aqui eu acabei de montar um outro circuito, agora em paralelo, como vocês estão vendo. Vocês vão perceber como é que vai ser feito o movimento dos elétrons quando eles encontram mais de um caminho para percorrer, ó. Tá aqui a nossa bateria, certo? E as 3 lâmpadas em paralelo. Eu vou conectar aqui, vou fechar o circuito, ó. Percebam que as 3 lâmpadas, elas acendem com a mesma intensidade, né? Tá aí estão sendo submetidas à mesma tensão nas 3 lâmpadas, certo? E é basicamente isso, tá? Em paralelo, a corrente elétrica ela encontra mais de um caminho para percorrer. E se de repente uma delas for interrompida a passagem, o que é que acontece? As outras duas continuam acendendo normalmente, certo? Agora, e se de repente eu tirar aqui um resistor e fechar o sistema, o que é que vai acontecer? Os elétrons vão continuar passando por essas duas lâmpadas ou vão parar de passar por essas duas lâmpadas e vai passar pelo fio que não tem resistência? Vamos ver, ó. Aconteceu um curto-circuito. O que é um curto-circuito? É quando os elétrons eles acabam encontrando um caminho sem resistência. Então, para os elétrons, a resistência é uma coisa ruim. Então, veja que essas duas lâmpadas ainda continuam acendendo, porém de forma bem pequenininha, e deu um curto. Ó. Tanto é que a bateria aqui está incendiando, certo? Então, tá aqui, ó, atingido o limite de velocidade da animação, tá? Ou seja, aqui está passando muito, muito rápido. Vamos interromper, certo? Interromper aqui. Se você colocar uma nova lâmpada, podem brincar bastante com esse circuito, tá, gente? Ela é bem legal. Aqui eu vou fechar o circuito mais uma vez. Fechar o circuito. Pronto, acende com a mesma intensidade. Então, assim, os elétrons, eles têm preferência por passar por um local onde não tenha resistor. Se não tiver resistência, para os elétrons é melhor ainda, que dá logo um curto-circuito, tá? E aí foi um exemplo de associação em paralelo. Então, se você deseja encontrar um resistor para substituir esses 3, você tem que descobrir o valor deles, né? E fazer simplesmente o MMC. Agora aqui, galerinha, eu tenho um tipo de associação mista. Perceba que aqui em cima eu tenho duas em série e aqui embaixo eu tenho duas em paralelo. Lembrando que essa bateria tem uma tensão de 9 volts. Vamos ver o que é que acontece se eu fechar o circuito. Olha só, essas duas aqui de cima que estão em série, elas estão acendendo com a mesma luminosidade, né? Lembrando que aqui em série, o que é que acontece? Vamos pegar aqui o voltímetro para estudar. Vamos estudar aqui, o que é que acontece? 3,6, 7,20, né? Nós estamos vendo aqui que entre essas duas a tensão ela é dividida. Vamos olhar aqui nesse ponto também, ó. Agora, o que é que acontece aqui com a tensão? Aqui está dizendo que tem 1,8 volts.
Aqui está dizendo que ela também tem 1,8 volts. O que é que acontece? Vamos interromper aqui a passagem alguma dessas. Vamos interromper aqui em série. Ver o que é que acontece. Interromper em série, nesse caso aqui, como existe uma associação mista, os elétrons não estão conseguindo subir para chegar desse lado aqui, tá? Para poder alimentar esses que estão em paralelo. Deixa eu fechar o circuito mais uma vez. Eu agora vou interromper aqui, ó, aqui embaixo. Vamos ver o que acontece. Aqui, pronto. O que foi que aconteceu? Elas vão continuar acendendo, tá? Então, agora deixou de ser uma série paralela, né? Deixou de ser mista. E temos agora apenas uma associação em série, tá bom? E veja que a luminosidade já aumentou. Então, eu recomendo que vocês usem esse programa para estudar ele, para ver o que acontece com a corrente, com o resistor, ver o que acontece com a tensão. Eu recomendo que vocês pratiquem muito, vejam na prática. A prática, ela leva à perfeição. Tá aqui um exemplo de uma associação mista, ó, dois resistores em paralelo, ligados em um que está em série. Como é que a gente resolve? Ou você resolve primeiro em série ou em paralelo. Só que aqui a minha opção que eu estou tendo é de resolver primeiro em paralelo. Lembrando que para resolver resistores em paralelo, eu tenho que tirar o MMC. Mas tem um macete. Quando você tiver apenas dois resistores em paralelo, você pode fazer o seguinte, ó, multiplica aqui o primeiro pelo segundo e divide pela soma do primeiro e do segundo. Exemplo, ó, eu posso substituir esses dois resistores de 300 e de 300 da seguinte forma. Multiplica o primeiro pelo segundo e divida pela soma deles dois, que vai dar 150 ohms. Ou seja, eu posso substituir esses dois resistores por um de 150. Aí você diz agora, ah, mas sobrou de 300. Beleza, agora eles vão ficar em série. Esse novo de 150 está em série com esse terceiro aqui. O que é que a gente faz? Soma. Resistores em série, soma. Então, 300 mais 150 dá 450. Ou seja, eu posso substituir esses três resistores por um de 450. Essa é a associação mista. Quando você tem apenas dois resistores, você pode usar logo essa lógica aqui. Agora, se você tiver mais de dois, no caso 3, 4, aí você tem que fazer realmente um MMC.